Hello, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar todos os livros que eu já tenho, mas eu ainda não li. E eu também vou falar alguns dos motivos de eu não ter lido alguns desses livros. E vocês vão descobrir que eu tenho muito livro nacional, porque eu amo, assim, ler livros de autores nacionais. Mas também não é uma coisa muito específica, porque também tem muitos livros aqui de muitos autores internacionais também. Então vamos lá começar, porque é muito livro e senão o vídeo vai ficar gigantesco e eu acho que ninguém quer assistir um vídeo de 1 hora, né? Já que a gente tá no momento que a gente tá fazendo muita resenha de O Príncipe Cruel, vou revelar pra vocês que eu ainda não li A Rainha do Nada. Gente, não li. Provavelmente quando esse vídeo for postado eu já vou estar lendo ele, mas eu ainda não li porque eu quero, tipo, ler e já fazer o vídeo pra ter tudo fresco na memória, então eu só tô esperando o momento certo. Outra coisa também que é da mesma autora é O Canto Mais Escuro da Floresta, que é um conto e que eu não faço ideia do que fala a história. Eu realmente não sei, eu só sei que é do mesmo universo da autora e eu tô muito curiosa pra ler. Outro livro que eu ainda não li foi Canção das Chuvas Eternas, esse livro aqui. E eu não li ele ainda porque ele só tinha esse aqui lançado, porque eu comprei ele na Bienal. Inclusive, eu acho que eu vou postar um vídeo, um shorts, de um TBT, né? Que eu fiz um vídeo lá pro meu Instagram, se você não me segue, vai lá seguir. E foi um dos primeiros vídeos que eu postei no Instagram, que foi todos os livros que eu tinha comprado na Bienal. E eu vou colocar aqui, né, no YouTube, já que tem tudo a ver com esse canal, né? Só que eu ainda não tinha lido, porque só tinha o primeiro livro da trilogia. E saiu já o segundo, se eu não me engano, já foi lançado. E agora falta esperar o terceiro, né? Eu sei que eu já li o prólogo, mas eu não consegui continuar. Então, eu deixei ele aqui nessa lista também, que eu ainda, né, não li. Outro livro que a gente tá fazendo a resenha aqui no canal é Finale, que no próprio vídeo eu já tinha falado que eu não terminei ainda de ler a trilogia. E, gente, eu tenho meus motivos, tá? Eu tenho meus motivos, só que eu só vou falar na resenha do segundo livro. Que eu não sei, eu não tenho datas, tá? Pra quando esse vídeo da resenha vai sair. Gente, quando sair a resenha de Lendário, eu vou explicar um dos motivos pra eu ainda não ter lido o terceiro livro dessa saga, tá? Mas por enquanto ele está engavetadozinho. E agora, um famosinho do TikTok, do BookTok, de todo mundo, né? Que todo mundo fala desse livro, que é Quarta Asa. Eu tenho aqui a edição de luxo. Porque pra quem não sabe, né, no vídeo do Príncipe Cruel, eu acho que foi no unboxing, eu prefiro comprar a edição de luxo, porque se o livro for ruim, eu não gostar, pelo menos eu tenho um livro bonito na minha estante, que tem pintura lateral, e aí eu não preciso lembrar que o livro é ruim, eu só boto lá de decoração. E eu ainda não li ele, porque ele só tem 3 até agora. O terceiro, todo mundo falou, meu Deus, o final dele, não sei o quê. Oh my God. Aí eu fiquei tipo, eu não quero passar ansiedade, entendeu? Já basta que eu passei com Era Uma Vez um Coração Partido. Eu não quero passar com Quarta Asa, porque eu não sei se vai ser um livro que eu vou amar, entendeu? E a autora falou que vai demorar pra postar o 4º livro e ainda falta o 5º, então assim... Quando tiver a pré-venda do 5º livro, aí eu acho que eu começo a ler ele. Mas o pior é se eu não gostar, né? Porque se eu não gostar, eu tive esperando à toa. Eu espero que eu goste. Eu espero. Alguém tem alguma opinião sobre Quarta Asa pra falar? Eu tô obcecada porque tem dragões, e assim, dragões são minha paixão. Seres mitológicos. E daqui eu já vou começar também agora a falar de nacionais, porque tem 2 da mesma autora nacional, que eu conheci ela na Bienal. Eu até postei lá no Instagram. Olha a fotinha aqui da gente. Postei ela lá. Se eu encontrar ela nessa Bienal de 2026, eu quero gravar um videozinho com ela, né? Eu ainda não li os 2 livros dela, que é esse aqui, que é Anjo de Cristal. E eu também tô muito interessada em ler, porque outros seres mitológicos que eu amo são os anjos, gente. Tanto que já saiu spoiler, né, do livro que eu vou falar, né? Você... Gente, meu cachorro tá aqui do meu lado de novo e tá cheio de livro aqui ao meu redor e ele simplesmente não aceita que ele não cabe do meu lado, aí ele tá... Ele fez a volta ainda e tipo se esmagando entre os livros pra ver se ele cabe. Meu anjo.
Cachorro, né, gente, que não entendem o tamanho que ele é. Pode ser cachorro pequeno, grande, ele não entende o tanto que ele não cabe ali naquele quadradinho. Ou dificuldade. Perdi até o fio da meada aqui, mas ok, vamos lá. Vocês já viram, né? Lembrei. Vocês já viram qual é o livro que eu vou trazer a resenha. É Um Grão de Maldade, que foi trazido pela editora Morgana. É um livro de uma autora nacional. Então, ai, gente, tô emocionada. E tem anjos, né? É por isso que eu falei, né? Amo anjos, gente. Amo anjos. Apaixonada. E da mesma autora, O Florescer da Aurora. Eu não tenho motivo, porque eu ainda não li, tá? Eu só simplesmente não li ainda nenhum dos dois. Mas os dois livros são dela, mas eu já li um livro dela que eu não vou lembrar o nome, mas foi esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. E ela também já lançou outro, que ela lançou na Bienal do Rio, que teve esse ano, que eu vou provavelmente comprar, né, na Bienal de 2026, gente. Esse é um queridinho, o primeiro dele, tá? Eu li. E eu não li o segundo ainda, que é Aprendiz do Vilão, né? Que tem Assistente do Vilão, que é o primeiro, tá? Inclusive, quando eu fui pra Bienal do ano passado, eu vi que tinha gente que às vezes não conhecia, né? Às vezes só via o livro e não tinha pesquisado. E não sabia que o Assistente do Vilão vem primeiro. E aí depois vem Aprendiz do Vilão, tá? Esse é o segundo, o vermelho é o segundo, gente, tá? Eu conheci a autora também, gente. Olha que a fotinha com ela. Então, se você quiser, vai lá me acompanhar no Instagram, porque eu vou postar lá quando eu for pra Bienal e também vou gravar vídeo aqui pro canal. Então, vai lá me seguir. Só que, lembrando que lá no meu Instagram eu dou mais dica de maquiagem. Então, tipo, às vezes eu tô com uma maquiagem aqui no vídeo e aí eu normalmente, às vezes, trago umas diquinhas lá. Tipo, eu acho que foi no vídeo que eu gravei... Acho que foi o primeiro livro do Príncipe Cruel, a resenha. Eu trouxe o lip combo que eu usei naquele vídeo. Então, esse tipo de diquinha, sabe? Essa maquiagem, que é uma maquiagem que normalmente eu uso no dia a dia, porque é uma maquiagem que eu acho muito mais fácil de fazer. Eu acho que eu vou trazer lá. Então, pra quem gosta de maquiagem e quer me seguir no Instagram, vai estar aqui na descrição, tá, gente? Mas enfim, esse livro aqui eu tava esperando o terceiro sair, né? Porque aí ficava a trilogia completa. Mas a bonita da autora falou que vai ter ainda um quarto livro, né? Então, não sei se eu leio ou se eu espero a pré-venda, né? Eu tô pensando em reler o primeiro, trazer um resumo do livro, ao invés de uma resenha, trazer um resumo, ou seja, vai ter, tipo assim, 100% de spoiler, né? E aí depois eu ler o segundo, trazer novamente um resumo do livro. E porque aí, né, gente, quando eu esquecer, né, se demorar muito pra ela trazer o quarto livro, aí eu esquecer, e aí quem já tiver lido também, aí só vai precisar ver o vídeo, refrescar a memória e ver o quarto livro. Vou trazer, entendeu? Vou trazer pra vocês. E é isso. Ai, gente, o Reinaldo, um querido. Cadê a plaquinha, SOS? Ai, e eu fiquei... Gente, tem nada a ver. Olha eu já misturando aqui as coisas. Eu vi alguém na plateia quando eu tava a Nicole tava dando uma entrevista. Eu nem sei se é assim, né? Nicole. Vamos abrasileirar. A Hannah. Nicole. Mais fácil chamar de Hannah, né? Quando a Hannah tava dando a entrevista dela, alguém tava com o Reinaldo. Gente, eu só achei esse Reinaldo lá pra vender lá nos Estados Unidos, aqui fora do Brasil, gente. Não... E aí, como é que eu faço? Não tenho habilidades para fazer um Reinaldo. Triste, mas é isso. Tô esperando o terceiro livro entrar em pré-venda, né? Aí depois que eu comprar o terceiro livro, eu vou ler o segundo, vou reler o primeiro, depois vou ler o segundo, e vou ler o terceiro e vou trazer o resumo do livro pra aqui. E seguindo mais adiante, outro que eu vejo que é um livro que muita gente leu, mas eu ainda não li, que é Jogos de Herança, que é o box, né? Que é os 3 completos. Eu não li Jogos de Herança, eu tentei ler o primeiro, porque eu tava tipo, ai, qual vai ser o próximo livro que eu vou ler? Só que eu não consegui, gente, faz simplesmente isso, porque tipo, era falando de gente rica, com coisa de poder,
E no momento eu tava querendo uma Judy da vida, porque eu ainda não tinha lido O Príncipe Cruel e eu tava querendo uma protagonista assim, sabe? Eu não sabia se ia ser desse jeito. Então, né, se vocês quiserem aqui dar opiniões sobre como é esse livro, se... Não sei, gente, eu tô pensando ainda quando é que vai dar vontade pra eu ler esses livros. Eu fico encarando assim na minha prateleira e aí, sabe, não bate a vontade de ler, só fica tipo, ai, será? Ou será que não? Eu fico assim, sabe? Esse recusa apresentações. Maxton Howard. Eu só vi a série até o momento, eu ainda não li o livro. Eu vi a série, eu me apaixonei. Inclusive, parabéns, tá? Amazon Prime, vocês estão de parabéns. Eu não vejo a hora da segunda temporada sair. É porque, gente, eu descobri que era uma trilogia e que só tinha um, né? E agora eu tenho dois, então eu vou ler ele e talvez eu também traga um resumo dele. Tô pensando. Gente, resenha, tá? Toda resenha que eu trazer normalmente vai ser sem spoilers. E os resumos que eu trouxer aqui vai ser aqueles que tem spoilers, ok? Pra vocês saberem. Mas é isso. E eu espero que eu consiga encontrar o segundo com pintura trilateral, que eu vi que já estavam fazendo sem. E eu queria, tipo, que ficasse igual, sabe? Pra não... Estética, gente, estética. Fazer o quê? Tudo cruel. Chegou ele. Outro queridinho, tá? Do BookTok. Não sei se da comunidade literária eu sei que normalmente no BookTok o povo fala muito, que é Trono de Vidro. Essa aqui é A Lâmina Assassina. Eu só li o Trono de Vidro, tá? Inclusive lá no meu Instagram eu tinha comentado até a nota que eu dei pra ele e que a minha nota foi meio polêmica, tá, gente? Eu fiquei meio no meio termo com o primeiro livro. Eu tô lendo pela ordem, né, que indicaram, que é você ler primeiro Trono de Vidro, aí segundo a Lâmina Assassina, né, mas teve muita gente falando, não, lê primeiro Trono de Vidro, depois você lê, que seria o segundo, né, depois lê o terceiro, e aí depois vem a Lâmina Assassina. E eu não tenho ainda o terceiro livro. E o engraçado, deixa eu aproveitar o gancho aqui pra mostrar pra vocês. E o engraçado, o gancho que eu queria pegar é porque são 3 livros aqui. Por quê? Porque eu já tenho A Lâmina Assassina, que é o primeiro livro, né? Se fosse seguir pela ordem, assim, né? Que a editora vem, ou que o box vem, né? Mas, tipo, eu quero seguir na ordem de lançamento mesmo. O segundo que eu tenho... O segundo que eu tenho é o Herdeira de Fogo, que é o 4º livro. E o outro, A Rainha das Sombras, que é o 5º livro. E eu não tenho o terceiro ainda. Dá pra entender a cabeça do ser humano? Dá. Eu tenho ou seja, quando eu comprar o terceiro, eu vou conseguir ler quase a saga, né? Inteira. E é isso. É porque esses dois, gente, quando eu comprei, eu não lembro, mas eles estavam na promoção por um preço muito bom. Aí eu falei, vou aproveitar, né? Aí eu comprei. E uma coisa que eu quero comentar pra vocês, e é um tema de um vídeo que eu vou trazer aqui, sabe esses relevos aqui, ó, que tem, né, dourado, que normalmente conforme você vai usando, ele vai saindo e o livro vai ficando com aquela aparência feia. Gente, eu vou trazer uma solução pra vocês, pra o livro de vocês não ficarem saindo. Tanto que esse, ó, no início, ele estava saindo, ó. Aqui dá pra ver, aqui também tem umas falhas aqui, ó. Tá vendo? Ele estava saindo, só que aí eu fiz, porque às vezes eu fico procrastinando, né? Mas eu vou trazer um videozinho pra vocês deixarem ainda o livro de vocês impecável e ele não sair a parte dourada e você pegar e mexer quanto você quiser. Próximo é também de uma autora nacional, que é a Natália Ávila. Eu tenho 2 livros dela, mas ainda não li nenhum. Não sei como é a escrita dela. Não direi que é amor, eu vi muita gente falando dele. E eu até comecei a ler, mas eu não consegui continuar, sabe? Me deu... Tipo, eu vi que eu não tava no clima pra a história que ele traz. Eu falei, se eu me forçar a ler, eu sei que eu não vou gostar. Só que não é porque a história é ruim, é porque eu não estou no clima pra ler aquela história. Porque enquanto eu tava lendo, eu tava tipo, eu quero ler alguma coisa de uma...
sabe, uma protagonista. Tinha hora que eu queria. Porque assim, gente, eu sigo pelo que eu tô querendo ler no momento. Às vezes eu quero ler um romancezinho cafona, meloso, uma água com açúcar. Às vezes eu quero ler um com a protagonista assim. Ninguém mexe comigo, porque eu sou doida, sabe? Então, assim, eu vou dependendo do meu gosto. O pior é quando meu gosto pede uma coisa e eu não tenho livro. Eu não gosto de estar comprando livro e, tipo, não ler. Só ficar lá de enfeite na minha estante. Porque pra mim livro não tem que ser enfeite. Livro tem que comprar e tem que ler. Né? Por isso que eu gosto de ver a história. Eu gosto de ter certeza que eu vou ler aquele livro. Então, por isso que vai demorar um tempinho pra eu comprar um livro novo. A não ser que a saga seja assim, nossa, super top das galáxias, super. Outro que eu tô cogitando muito pra comprar, mas eu tô me segurando, é Asas Reluzentes, que é esse livro aqui. Que é a continuação de um... Não é a continuação, né? Mas é um romancezinho lindo da Rainha Clarion com o Lord Milori. E eu tô segurando. Mas é isso, eu gosto de... Eu acho que deu pra entender, né, gente? como funciona. Eu não gosto de estar comprando compulsivamente. Eu gosto de comprar, ler e depois comprar mais, né? Aos pouquinhos. Como vocês podem ver, esse vídeo aqui, né? Tem muito livro que eu não li, então, tipo, não vejo ainda a necessidade de comprar mais livros. E é que nem eu falei a vocês. A não ser que o livro me chame muito a atenção ou fosse um livro que eu queria muito tempo que fosse trazido aqui pro Brasil, né? Ou uma continuação, por exemplo, Aprendidos do Vilão, que eu tenho aqui já. E óbvio que eu vou ler o próximo que vai lançar, eu acho que é em agosto, que ele vai entrar em pré-venda. Então, é um livro que eu vou estar comprando, por mais que eu tenha. Por quê? Porque é uma continuação de uma série. Entendeu? É isso. Mas vamos continuar aqui, gente, para esse vídeo não ficar longo, que eu fico falando aqui e aí o vídeo depois tem 1 hora. Como eu falei, eu tenho tanto livro, não direi que é Amor, da Natália Ávila, quanto Sonata de Lua e Fogo, que foi feita pela editora Inzincor, que traz umas edições de luxo lindíssimas. Olha isso, gente, ó. E aqui é uma jacket, tá? Vou mostrar aqui, vou tirar a jacket pra vocês verem. Olha isso. E aí tem aqui todo um negócio, gente, e aqui o símbolo da editora. Ai, eu acho muito lindo mesmo. E eles estão pra lançar agora Interion, que eu tô muito curiosa, é um livro que eu queria muito ler, mas é outro que vai ficar... vou esperar, né, o momento certo pra eu comprar ele, que eu não vou gastar com o livro agora. Próximo livro é Melodias Prateadas, Chamas da Noite, que é um livro que eu ainda não parei pra pesquisar se é uma duologia ou se ele é uma trilogia, mas eu vi que o segundo, eu não lembro se ele foi lançado, se ele só tá em pré-venda pela editora Gutenberg, e aí eu vou dar uma pesquisadinha pra ver se ele é uma trilogia. Ou uma duologia, né? Mas eu já tenho aqui o primeiro. E olha que lindinho, marca-página. É um tigre, gente. Chama graça. Vamos embora, gente, que eu acho que eu só mostrei metade. Agora trocando, né, de um gênero totalmente diferente, que são mangás. Porque eu também leio mangás, gente, eu amo. Que é O Único Destino dos Vilões é a Morte, que é um mangá coreano. Ou manhwa, né? E ele, olha que lindo. Ele é todo colorido. E o vento fazendo vento. Ele é todo colorido. Eu só tenho o primeiro dele, né? Porque eu tô esperando, porque tá demorando muito pra lançar os outros. Então eu tô primeiro esperando lançar pra depois comprar. Mas eu sei que a 9 eu já tô completa. Então eu tô pensando se eu compro ou não compro a 9. Não sei. Tô muito na dúvida. Mas tá aqui. E o outro é um mangá japonês, que é Spy Family, porque eu gostei muito da série. Eu falei, quero ler. E mangá a gente se lê ao contrário, né? Ao invés de ir por um lado, a gente vai por outro, né? É uma coisa muito diferente, né? Muito aleatória, mas enfim. Então, estou esperando,
Porque eu não sei se eu já compro os outros pra ler em sequência ou se eu leio primeiro Spy Family e depois eu vou comprando se eu for gostando. Eu tô pensando, gente, tem muita coisa que tem que pensar, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Deixa eu ler primeiro, né? Deixa eu ler primeiro com calma. Calma o coração. Calma o coração, senão sai gastando com tudo. Mais 2 livros de autores nacionais, só que, se não me falha a memória, são autores que são autores nacionais independentes, ou seja, não tem uma editora por trás, que é A Guerra dos Archons. Eu acho que eu falei certo, eu espero. E o outro é Angelical, que também tem essa temática anjos. Nossa, nem dá pra perceber que eu gosto de anjos, né? E ele tem esse marca-páginas que é uma pena. É uma pena, gente. Olha que coisa mais linda. 2 livros que eu tô pensando se eu leio ou não leio. Porque eu tô levemente preocupada de eu chorar e ficar muito emotiva. Primeiro, Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, que é do autor Igor Pires, né? Eu acho que é assim que se fala. E outro dele é O Fim em Doses Homeopáticas, que é esse aqui. E outro que foi o que meu amigo me deu, que foi Anne de The Green Gables. Eu acho que eu falei certo. Eu espero que sim. Só que eu vou falar uma opinião que pode ser que muita gente não goste. Desculpa, amiga. Mas eu fui tentar assistir a série, né? Anne com E. Eu acho que é da Netflix, se eu não me engano. E, gente, eu não gostei da Anne. Eu achei ela chata. E aí eu não consegui, eu acho que eu assisti uns 5 episódios. E aí depois eu, fui pra outra série. E depois fui pra outra, até virar uma bola de neve. E aí eu esqueci a série e abandonar completamente e não assistir mais. E eu já vi gente falando que a Anne daqui é muito mais chata. Falaram que a da série era legal e esse aqui era chato, então eu tô com muito medo de ler e não gostar. Ai, eu espero que a minha opinião esteja errada. Eu espero que eu goste desse livro, tá? Porque a série eu não gostei. Eu já li vários livros da Cassandra Clare. Já li, eu não vou lembrar todos os livros, mas eu já li a saga Instrumentos Mortais. Li a outra saga dela, que eu não vou me lembrar o nome da trilogia, porque eu sempre confundo uma com a outra. Mas que é aquele que tem o Príncipe Mecânico, o Anjo Mecânico e a Princesa Mecânica. E aí eu fiquei meio com medo de, eu enjoar da saga e não querer ler mais. Por quê? Porque eu já tenho as Crônicas de Magnus Bane. Tenho o Conto da Academia dos Caçadores de Sombras, que falta eu ler, porque eu estou lendo tudo na ordenzinha de leitura recomendada. E o outro box dela que eu tenho, que eu comprei há muito tempo, que é Os Artifícios das Trevas. Então eu acho que o outro era As Peças Infernais. E agora, os últimos livros pra gente acabar com o vídeo. Eu já vou falar, eu não sou uma leitora que tem, eu não leio livro de autoajuda. Ai, gente, eu leio sim, porque às vezes eu aprendo muito, tá? A gente evolui querendo ou não, às vezes a gente tem algum aprendizado. Livro de finanças também, eu leio tudo. Tudo, não tem coisas comigo. Então, os livros que eu vou citar agora são livros mais nessas pegadas assim, mas ainda tem mais livros fantasia e nacional, que também vão ser os últimos que eu vou falar. O primeiro foi um livro que eu ganhei, que foi Aprenda a se motivar para triunfar em uma semana. Ainda não li, porque é aquilo, gente, entra outros livros na frente, né? E eu já estou lendo um livro que tem, uma pegada, não nessa daqui, né, desse livro aqui, mas que é um livro que é Como Impor Limites, se eu não me engano. É um livro que eu tô gostando muito de ler. Eu gosto de estar lendo um livro relacionado à fantasia ou enfim, histórias no geral. Pode ser qualquer livro, assim, pode ser fantasia, criminal, pode ser investigação, qualquer um. E aí, pra misturar, eu gosto de ler algum livro que acrescente, sei lá, alguma ajuda. Ou financeiramente, né? Ajuda financeira. Enfim,
Enfim, nessa pegada, vocês entenderam. Outro que eu tenho que segue nesse estilo é Viver com Ousadia, que eu não li, não sei se o livro é bom, não sei se a autoajuda aqui vai ser boa, mas é isso. Outro também que aqui fala que é um autor best-seller mundial, que eu não vou saber falar o nome, mas que o nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Que é um livro que ele foi entre os primeiros mais vendidos de 2021 e de 2020. Que eu fiquei muito curiosa, porque é Mais Esperto que o Diabo não é o nome de um livro que simplesmente eu olhei e eu... Quê? Aí eu fiquei curiosa sobre o que se tratava o livro. Eu não sei se é um livro de ensinamento, se é um livro... Não sei. Vou descobrir. Vocês querem que eu traga? Não sei. Vocês querem que eu traga sobre o livro, né? Porque eu fiquei curiosa, de fato. E agora, os últimos livros são fantasias e fantasias de autoras todas nacionais. E os Instagrams de todas as autoras que eu citei aqui vai estar tudo aí na descrição. Você encontra qualquer livro aqui. E eu vou estar deixando descritinho sobre qual livro é de cada autor. Entendeu? Vai estar o nome do livro e do lado o Instagram do autor, ok? Uma fantasia que eu tô muito curiosa pra ler, mas eu não quero ler porque eu quero esperar o terceiro livro, porque a autora falou que era uma trilogia, se não me falha a minha memória, que foi a Bianca, que ela trouxe O Veneno na Montanha, que eu comprei na Bienal passada, e O Chamado do Abismo, que foi a continuação. E agora eu estou esperando o terceiro livro, e esses dois livros são pela editora Qualis, tá? Você encontra os dois livros pra garantir. Outro de autora nacional, mas esse, se eu não me engano, é de uma autora nacional independente também. Não tem uma editora por trás. É a da Mila Cassis, eu acho que é assim que se fala, que é O Reino das Fadas, tá? É isso, tipo, não tem muito o que falar. Eu não parei pra pesquisar tanto sobre o livro. Eu só me interessei, o título me chamou a atenção. E é isso. E o último, mas não menos importante, A Lenda da Caixa das Almas, que é uma trilogia também, se não me falha a memória, que você encontra pela editora Gutenberg, tá? É de uma autora nacional. O primeiro e o segundo livro você já consegue encontrar pra comprar. O terceiro eu acho que ainda vai lançar. Os que eu falar que é uma trilogia, se não for, provavelmente apareceu um negócio, tipo assim, não, eu errei e na verdade era uma duologia. Então, é isso. E esses são todos os livros que eu tenho e que eu ainda não li e que eu espero que eu tenha lido pelo menos a metade até a próxima Bienal, porque eu quero muito, gente, ler mais histórias. E é aquilo, né? Eu quero também comprar mais livros, mas eu quero ter lido pelo menos a metade disso aqui, vai ser minha meta. Entendeu? Não sei nem quantos livros tem aqui, mas minha meta é ler pelo menos a metade até a próxima Bienal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal e comenta aí se você quer que eu leia algum desses livros aqui. E se você tem curiosidade sobre algum desses livros ou você quer que eu traga a resenha, comenta aí embaixo pra eu saber. É isso. Um beijão e até o próximo vídeo, gente.